Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais um estudo no livro de 1 João. Falsos profetas, falsos professores invadiram essa igreja e o apóstolo João está ajudando a igreja a voltar a focar 100% em Jesus Cristo. Essa carta que ele escreveu é uma linda revelação da única cura para uma igreja doente, crentes doentes ou desviados ou sem alegria em Deus. É levar a pessoa de volta para Jesus Cristo. Então ele continua fazendo isso. Agora estamos em capítulo 2, versículo 1 e 2, ouvindo ele com muito amor falar com essa igreja. Ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, antes desses versículos, ele fechou o capítulo 1 dizendo que quem fala que não tem pecado é mentiroso. É mentiroso. E ele está falando uma coisa e que está comunicando que ele pensa que Deus é mentiroso. Porque ficou muito claro que esse grupo de professores falsos chegaram na igreja insistindo que eles eram incapazes de pecar. Eles descobriram um tipo de cristianismo, pelo menos eles falaram que era de Cristo, que poderia deixar a pessoa incapaz de pecar. E João fica bem claro que essa declaração não é possível, e falar assim chama Deus um mentiroso. A Bíblia está repleta de declarações que o pecado entre nós, seres humanos, é universal. Não tem ninguém que conseguiu entrar nesse mundo e não pecar. Somente Jesus conseguiu não pecar. Quer dizer, o fluir do amor divino veio de Deus para o seu Filho amado e ele conseguiu viver com seu coração aberto para seu Pai e também aberto para o seu vizinho até a cruz, onde até na cruz ele não pecou. Então Jesus nos mostrou que somente na graça e pelo poder de Deus a gente evita o pecado. Agora, o fluir do amor neste mundo é constante e a gente não tem como gerenciar o pecado, mas a gente pode receber a capacidade de viver o amor de Deus em Cristo Jesus. Você lembra que Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Mas tudo posso, o apóstolo Paulo alega, tudo posso naquele que me fortalece. O Evangelho de Jesus declarava que o pecado é real. Para levar uma pessoa de volta para Jesus, a gente tem que levar a sério a questão do pecado, mas evitar um erro. Um erro é não levar a sério o pecado. O outro erro é tratar severo demais a questão do pecado. Em toda a igreja, esse equilíbrio é muito, muito difícil de estabelecer. Mas para a gente ficar bem numa igreja, temos que entender, ainda podemos pecar e levamos todos nós, individualmente, muito a sério qualquer pecado que apareça nas nossas vidas. Mas também a gente entende que Jesus foi a propiciação, o pagamento total da questão do pecado do mundo inteiro. Então não precisamos ser pessoas severas, condenando todo mundo. Porque se a gente está em Cristo, não há mais condenação para nós. E o próprio mundo podemos olhar e dizer, Cristo morreu por vocês.
Agora, ele começa falando em termos muito íntimos, meus filhinhos. Jesus falou assim sobre seus discípulos. Em João 3:3, Jesus disse, meus filhinhos, vou estar com você mais um pouco. Você lembra quando ele lavou os pés dos seus discípulos e declarou que ele tinha amado eles sem parar, desde o início do relacionamento nascer entre eles? E também ele, em João capítulo 21:5, ele aparece depois da ressurreição e lhes disse, perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Agora, João olha para essa igreja como se fosse ele um pai espiritual, quer dizer, uma pessoa que trouxe a verdade de Jesus até eles. Ele está dizendo, eu estou conectado com vocês, confia na minha palavra, mas ele imediatamente leva eles de volta para Jesus. Nós precisamos de intimidade com pessoas, uma credibilidade que nós temos de ter amado essas pessoas para tentar levá-las para Jesus. Nós temos que ter essa credibilidade para levar pessoas que estão confusas ou debaixo da influência de falsos professores. Então, somente esse tipo de intimidade pode abrir para amar melhor. Somente o amor perfeito por nós e em nós pode nos manter abertos para fluir do amor. É muito importante o cristão entender que ela só ama porque Deus amou em Cristo primeiro. E ela está vivendo nesse fluir do amor que ela não criou e ela não sustenta, mas a graça pode vir para ela um dia de cada vez. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, então isso é a pura verdade. Em João 5,14, João fala de uma pessoa que ele curou, um paralítico, e quando ele curou esse homem, que ele falou, você quer ser curado? E o homem disse, eu não tenho ninguém, mas Jesus era alguém para ajudá-lo. Jesus falou assim para ele, está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, quando Jesus é a nossa cura, ele alerta a gente, você não precisa continuar pecando, porque o pecado sempre produz coisas piores nas nossas vidas. Em João 8:11, a mulher que foi descoberta em adultério e ela ia ser apedrejada, se lembra que Jesus disse para ela, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida do pecado. Quando a gente recebe a libertação de Cristo, nós ainda somos responsáveis para não gerenciar os pecados na nossa vida, mas ficar atento para diagnosticar quando e como e contra quem nós pecamos. Nós temos que assumir essa responsabilidade de não mais viver em pecado habitual. Interessante que João, ele fala aqui uma coisa que ele não quer que o grupo peque. Então ele fala isso. Mas em 1 João 3,9, ele fala uma coisa assim. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Parece que está dizendo que um cristão não pode pecar. Não, ele está dizendo praticar o pecado. É muito importante o cristão compreender isso, que ele pode cometer atos de pecado, mas ele não pode viver em pecado habitual. Há uma diferença entre atos de pecado e pecado habitual. A maneira que eu explico isso para as pessoas, que os mortos podem dar trabalho para os vivos. Uma pessoa que morreu, ainda por causa da ligação que nós temos com aquela pessoa, a gente pode fazer coisas na nossa realidade que vêm da influência daquela pessoa.
embora ela seja morta. É a mesma coisa com a gente. Em Romanos capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Todo cristão tem que aprender a saber que estamos vivos em Deus e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a nossa velha maneira de viver ainda pode despertar em nós atos de pecado. A gente é responsável para identificar o que aconteceu como uma coisa que não nasceu em Deus, falar abertamente para Deus que isso aconteceu. Jesus é nosso intercessor, ou advogado, quem nos defende, e ele continua o processo da nossa santificação. Então, um cristão não pode pecar como estilo de vida ou estratégia de vida, mas o cristão pode cometer atos de pecado. Uma maneira de pensar nisso: pecado para o cristão agora é opcional, não é uma coisa obrigatória, é opcional. Você não é mais escravo do pecado, mas ainda pode cometer pecados, mas nunca tenha medo de condenação, mas leva cada pecado para a presença de Deus em Cristo Jesus. O cristão pode pecar mais, mas não é uma coisa que vem do coração do cristão. Ele vem da memória do cristão. Ele vem de hábitos da vida nas trevas que ainda podem afetar a pessoa. É uma tentação. Por isso a gente ora: livra-nos da tentação. Um cristão pode pecar, mas não pode gostar do fato. Um sinal que você é um cristão verdadeiro é que você não consegue tirar a alegria de pecado. Na realidade, ninguém consegue eventualmente tirar a alegria do pecado. Mas o cristão, na hora que peca, já sabe, porque o Espírito dentro de nós dá um alerta que a gente pecou. Então, queridos, os falsos professores vão ser tolerante com o pecado. E nunca devemos ficar tolerante. Mas também outras pessoas são pessoas severas que estão batalhando o pecado. Não precisamos batalhar contra ou gerenciar o pecado, mas viver permanecendo em Cristo Jesus. Eu costumo falar para mim mesmo que não é que eu peco menos, é que eu permaneço mais. Não é que eu peco menos, mas eu permaneço mais. Enquanto eu permanecendo, eu estou no fluir do amor de Deus. Se eu parar com esse fluir, um sinal vai aparecer que é minha carne e eu vou ter que confessar um ato de pecado. Espero que isso ajude você a ter uma simplicidade e clareza sobre esses assuntos. A gente fala um pouco mais sobre tudo isso amanhã. Deus te abençoe.